E aí, animado para as eleições, Aline? Tensa. Animada, eu não diria animada, diria tensa. Né? Acho que Entendi. vivemos tempos obscuros, né, da nossa história, e eu acho que ao mesmo tempo que vem aquele clima de renovação, vem aquele clima de apreensão, né? E sempre que a gente tem esse processo, né, eleitoral, a gente tem a possibilidade de renovar todo esse quadro, né, todo esse processo histórico que a gente tem de criação de leis, de foco, né, e o tema da nossa live de hoje é justamente esse: discutir a importância que a política, né, o processo político tem na saúde mental da população, né? Bom, por onde você quer começar, Aline? A gente separou aqui vários temas, né? Acho que a gente primeiro pode explicar por que a gente escolheu esse tema, né? Uhum. Política, né? Tipo, muitas pessoas acham que é um tema, como é que eu vou dizer, delicado, é um tema polêmico, né? Ah, mas eu acredito que quem segue a página do Emin, quem segue o meu trabalho, o trabalho do Diego, sabe que nós somos pessoas, seres políticos, né? E a nossa profissão exige isso, né? A Sim. gente tem que saber diferenciar o que é política do que são noções partidárias, né? Isso é muito importante. A Uhum. gente está em um momento muito polarizado, né? Em que eu diria que a gente não estamos falando de política nesse momento, a gente está falando mais de humanidade, né? Direitos básicos à vida humana. Uhum. Mas política vai muito além de direita e esquerda, né? Quando a gente fala em partido, a gente fala sobre orientação, né? Se você quer uma economia mais fechada, estatal, se você quer uma economia mais liberal, que não dependa tanto do Estado, né? Mais flexível. A gente está falando de partido, a gente está falando de maneiras de se governar, né? A gente está aí sim, a gente está entrando num campo partidário. Agora, quando a gente fala de política, a gente está falando de algo que é sobre a vida e o bem-estar de todos coletivamente. Política é governar, é atuar, é administrar uma cidade, administrar um estado, né? Administrar um país. Então, política é isso, né? Criar ferramentas para que todos vivam em bem comum, né? Criar regras, criar leis. Isso é política. Administração de dinheiro, né? Como você vai Utilizar. delegar o que é arrecadado pela população. Então, quando a gente fala de política, a gente está falando disso. Uhum. Né? E a E queira, psicologia, ela é política. exatamente. E queira ou não, né, todas essas decisões que os nossos líderes políticos tomam influenciam diretamente na vida da população e diretamente na saúde mental, na saúde física, na saúde espiritual da população, né? Quando eu digo espiritual, não na via religiosa, mas no bem-estar que a pessoa se sente e estar em comunidade, né? Isso é muito importante, que como a Nini mesmo disse, né, essa questão da polarização e é nós e eles, essa dicotomia entre que gerada pela política partidária, não pela política em si, né, gera todos esses transtornos, né, nós não nos sentimos bem em comum, não temos uma ideia de estabilidade para a sociedade, né? E aí a gente entra com todas essas crises, né? E hoje a gente tem que falar um pouco, ao participante aqui, um pouco da importância disso, né? Por que a gente está falando de políticas? Política influencia, né? Quando a gente fala de política, dentro da psicologia, a gente fala muito de políticas públicas, né? Que é basicamente a forma como esses líderes vão olhar para o público, para a população e estabelecer políticas que promovam a saúde, né? Nós tivemos várias divergências, né? Principalmente com essa última gestão em relação a políticas, por exemplo, dos CAPs, por exemplo, né, que tem uma política pública coletiva voltada para o bem-estar da população, tem uma comprovação científica embasada, a gente mostrou que deu certo, mas algumas políticas públicas foram
esvaziadas nesses aspectos, né, por questões de ideais políticos desses grupos, né? Então é importante que, assim, quem perde quando um CAPS fecha? Quem perde quando uma OBS não tem o dinheiro, né? Não tem material ou não tem esse tipo de coisa. E é muito importante que a gente ressalte que, na hora de pensar no bem-estar, além da questão partidária, nós temos que pensar no bem coletivo, né? O que é importante para aquela população, daquela comunidade, e que política pública, e que governador, e que deputado vai pensar naquelas políticas públicas que favoreçam essa população, né? Então, essa é uma das principais reflexões no nível coletivo, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar sobre políticas públicas. Sim, é justamente isso, essa construção, né? O CAPS é um grande exemplo. A gente tem hoje um governo, não só hoje, né? Desde há uns 6 anos a gente está com uma política de privatização dos serviços públicos, né? E de instauração de residenciais terapêuticos, né? Feito de uma maneira, como eu posso dizer, inconsequente, né? Com muita injeção de dinheiro. E isso está gerando um grande dano para a saúde mental, porque pessoas não estão tendo acesso aos CAPS, porque a sucateação do serviço faz com que menos pessoas sejam atendidas, né? Porque não se muda a qualidade do serviço que o CAPS oferece, se muda a quantidade de serviços que esse lugar vai oferecer, porque os profissionais continuam ali, profissionais de qualidade, só que diminui a oferta, né? Você não consegue, você contrata menos, então você não consegue atender a toda a demanda da população. Então, deveria-se ter um investimento para que o número de acesso a pessoas com tratamento de saúde mental aumentasse, devido à demanda que a gente tem hoje, mas aconteceu ao contrário, né? Você tirou recurso, né? Então a demanda aumenta e o recurso para atender essa população diminui. Então a gente tem um sucateamento da saúde mental. Isso é definitivamente política. O quanto que a ação de governar faz com que a população mais vulnerável socioeconomicamente sofra. Porque pessoas que têm uma renda conseguem ir num psiquiatra, conseguem fazer a sua consulta, né, com um psicólogo, mas e essas pessoas que não têm condições de pagar 100, 200, 300 reais numa consulta? O que faz? Né? Então, quando a gente pensa política, a gente tem que pensar nesse amontoado, né? O que vai afetar não só a mim, mas no geral da população. E é importante, né? Você falou sobre os CAPs e as comunidades terapêuticas, né? Não que a gente seja aqui completamente contra uma comunidade terapêutica, tá? Existem comunidades e comunidades, existem exemplos. O ponto é, dentro das políticas públicas, dentro da forma como se está gerida hoje, não existe, por exemplo, exigências de ter um psicólogo ou um psiquiatra dentro de uma comunidade terapêutica, né? Ela pode ser feita por voluntários e não necessariamente tem um acompanhamento com o embasamento científico que profissionais da área dentro do CAPS vão conseguir trazer para dentro para ajudar essa população, né? E quando se tem uma abertura tão grande, né, dentro desses tipos de locais, né, de atenção da população, abre-se margem para milhares de problemas, né, em questão, inclusive, da saúde mental, né, pessoas traumatizadas pelo que passaram por pseudo-profissionais ou por responsáveis que não tinham uma responsabilidade ou um embasamento científico para lidar com aquela situação. E o CAPS não tem essa possibilidade, né, os profissionais do CAPS, como a Aline disse, tem qualidade, é necessário um concurso, é necessário um aprendizado, um embasamento e todos os passos ali elaborados dentro dessa política de saúde pública do CAPS, por exemplo, né, tem um embasamento científico, tem uma vertente e tem um estudo por trás mostrando a comprovação, né? Então, como psicólogos e seres políticos, depois a Aline pode falar para a gente sobre a parte do Código de Ética, falando sobre isso, né?
a gente precisa respeitar a política em relação ao cientificismo do trabalho dentro da saúde mental, né? Nós temos hoje um boom de pseudoterapias, né? Um boom de coaches místicos direcionando o processo da saúde mental da população, né? Isso também é uma política pública. Quando eu permito, ou quando eu quebro a hegemonia de um processo, quando eu incentivo o cientificismo, ou tiro, esvazio o investimento nessa área, eu estou fazendo política pública. E isso é muito importante que a gente coloque, porque a longo prazo, né, nós temos uma consequência absurda em relação à população, né? Nós tivemos aí a pandemia, tivemos 700 mil mortos na pandemia, e é um número grande, né, que a gente pensa. Mas de 700 mil pessoas que morreram, foram no mínimo 700 mil famílias afetadas, né? Imagina mais de, vamos lá, se cada um afetou 2, nós temos mais de 1.400.000 pessoas sofrendo de luto dentro dessa população, né? E como que isso afeta a saúde mental da população brasileira como um todo, né? Como que se consegue continuar a vida tendo deixado pais, filhos, irmãos, maridos, esposas para trás, entendeu? Por conta do que passou, né? Então, é um processo que precisa ser repensado, é um processo que precisa ser levado em consideração, de novo, na hora de votar, na hora de escolher quem vai ser o seu representante, né? Ninguém quer falar? Não, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre o que é a política, né? O porquê que nós resolvemos falar sobre esse tema tão importante, né? Às vésperas de uma eleição. E a gente explicar também o papel do psicólogo, né? Então eu vou ler, né, para vocês os 3 primeiros artigos dos princípios básicos do psicólogo, né, para elucidar, porque a psicologia ela é uma ciência, tá? A psicologia ela não é achismo. Quem é formado na área da psicologia, atuando ou não como psicólogo, ele segue princípios básicos e ele segue uma ciência. A gente não pode pautar o nosso senso comum dentro dos processos que a gente atua. Não é isso. A gente segue diretrizes, a gente segue ciência, a gente segue dados, né? Então, a primeira diretriz dos princípios fundamentais é: o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiados nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente precisa romper com um discurso que está sendo muito utilizado de que direitos humanos são privilégios. Não são. Direitos humanos é o mínimo para que todas as pessoas permaneçam vivas. E se as pessoas morrem por serem LGBT, se as pessoas morrem por serem negras, se a gente tem no Brasil hoje um racismo institucional, é por conta de que os direitos humanos não são respeitados. Então, a partir do momento que a gente precisa ter um código universal, mundial, de que a gente precisa respeitar o próximo, independente de como ele seja, do que ele goste, é porque pessoas morrem, né? Então, a psicologia ela é embasada no Código Universal de Direitos Humanos. O profissional da psicologia trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é papel do profissional da psicologia lutar contra as desigualdades, lutar contra as violências. Por isso que a gente tem um código de ética que diz que quando uma pessoa ela sofre uma violência, a gente tem que denunciar. A gente tem que romper o sigilo terapêutico nesse momento, em dano à vida de terceiros. Nós temos a obrigação legal, além da obrigação moral, de fazer isso, né? Então, quando a gente fala de leis, quando a gente fala de estatutos, quando a gente fala do ECA, né,
profissionais da psicologia atuam na construção desses documentos. Pessoas que atendem crianças e adolescentes em vulnerabilidade criam esses documentos, essas resoluções. Então, o profissional da psicologia está em tudo, inclusive na política. Porque é o profissional atuando nas diversas áreas, na clínica, no hospital, na escola, nos CAPSes, que vai ver a demanda da população e vai criar normativas através daquela vivência. Né? Então, por que a gente fala, por exemplo, que não pode bater em criança? Porque a gente entende que isso gera um trauma no futuro. E a gente tem embasamento científico, a gente tem dados para dizer isso. Né? E aí vem algumas pessoas dizendo, mas eu nasci apanhando, cresci apanhando, né? Isso. A gente não está falando de você dar um tapa no seu filho, a gente está falando de crianças que são espancadas todos os dias, que ficam marcas. Né? Quando a gente fala de trabalho escravo, trabalho infantil, né, análogo à escravidão, a gente não está falando do adolescente ou da criança que trabalha na venda do pai de manhã ou de tarde, fora do horário de escola, ajudando. A gente está falando da criança que trabalha 10, 15 horas numa mina de carvão. Para sustentar a família, inclusive. Para sustentar a família. A gente está falando da criança que está no sinaleiro vendendo bala. Porque isso não é um trabalho que dignifica. Isso é um trabalho que impede da criança ser criança. Então, quando a gente diz que a criança ela tem que estar na escola e ela tem o direito de estudar, é sobre isso que a gente está falando. Né? Não é sobre privilégios. Exato. E não é uma questão de opinião do psicólogo. Né? Uma vez que a gente perceba isso, independente se eu concordo ou não, se eu discordo ou não, eu tenho como obrigação levar em consideração o que está escrito na lei. Né? Uma criança apanhou do pai ao ponto de o filho parar no hospital. Né? Se eu, como psicólogo, percebo uma violência dela, eu sou obrigado a denunciar. Assim como o hospital é obrigado a denunciar também. Né? Então não é uma questão de opinião. Nessa situação eu vou fazer isso, nessa situação eu não vou fazer isso. O que a lei determina é nua e crua. O que aconteceu eu preciso reportar. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Para a gente não relativizar. Né? Eu vou dizer alguma coisa e dessa vez eu não vou falar. Né? O psicólogo não tem esse poder. Exatamente. Então o nosso papel ele vai até um determinado momento também. Até um determinado limite, né? E o último, né? O profissional da psicologia atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então faz parte do profissional da psicologia observar o ser humano como um todo, entender o nicho social que essa pessoa está inserida, entender a realidade social que essa pessoa está vivendo, não só dentro do núcleo familiar, mas no âmbito nacional, regional e ir funilando, né? Então, por exemplo, a gente começou falando sobre o luto. Somos uma sociedade em luto. Na verdade, não somos uma sociedade, né? Somos países em luto. A gente está vivendo uma guerra, a gente está vivendo né, uma polarização política. Então, como é que isso não afeta as pessoas? Principalmente as pessoas mais vulneráveis a essa polarização. Né? Então, a gente tem que conseguir analisar um todo. A gente tem que entender, por exemplo, como o racismo estrutural impacta na vida das pessoas negras. São coisas que não tem como passar dentro da visão e da análise social. Porque são coisas que impactam diretamente na saúde mental. Não tem como você atender uma pessoa LGBT hoje que não esteja ansiosa com a situação política e analisar isso como uma consequência de uma polarização nacional. Né? Então olhar somente para uma visão individual, né? Colocar somente no indivíduo uma responsabilidade sobre isso. Sendo que a gente, pela visão que a gente percebe dentro da sociedade, o quanto abrangente, né? O quanto eu me sinto afetado pelo meio para me sentir dessa forma. Né? Sem querer cortar você, né, Aline, mas a gente já está à beira de uma nova epidemia, né, agora, e não é uma epidemia biológica, é uma epidemia psicológica. A gente está com altos índices no mundo inteiro de burnout e depressão, né? E isso é diretamente enfrentado através de políticas públicas. Eu preciso que os trabalhadores se sintam seguros no seu trabalho,
Nós precisamos que os trabalhadores tenham direitos, né, cumpridos e os exigidos dentro da CLT e dos outros contratos que a gente tem. A gente precisa garantir que o trabalhador tenha qualidade enquanto for atuar no seu trabalho. Né? E se a gente não fala de política pública, não há nada que a gente possa fazer como psicólogos no nível individual para melhorar essa situação, a não ser indo para a visão política, para a visão social de como a sociedade está dividida hoje, para a gente entender como isso tem afetado a nossa população. E aí, mais importante, a questão política para o psicólogo. O ser psicologia, além de ciência, é política, é visão, é análise de um sujeito como um todo. Então, não tem como separar o profissional da psicologia da política. Lembrando que política não é partidária, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas, né? A gente precisa elucidar isso, de que a política faz parte de todo mundo. A gente vive, a gente respira, por mais que uns sejam mais ativos e outros menos, né? A política, ela reflete a todos e impacta a todos, sejam de maneira positiva ou de maneira negativa, mas impacta, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, gente, para quem não sabe, né, quais são os cargos que a gente vai votar esse ano. Eu acho muito importante a gente explicar, porque a gente vive uma situação no Brasil que é até política, né, que é proposital, né, de às vezes quem governa, de um analfabetismo político. A gente achar que pessoas que ocupam cargos são capazes de construir pontes, de fazer e desmandar, de fazer lei, de cagar regra. Não, gente, a gente vive numa democracia e existe sim, apesar de ser uma democracia, existem hierarquias, né, e é tudo pautado a uma votação coletiva. Então, se algum candidato dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai, né, operar milagres, duvide disso, porque ninguém é capaz de fazer isso. Tá? A política, a gente vive num sistema democrático em que existe a base do diálogo, tudo é uma votação. Então, para mim, se eu fosse deputada estadual e quisesse propor uma lei, eu tenho que criar essa lei, eu tenho que embasar essa lei, eu tenho que trazer dados do porquê que eu quero que essa lei seja efetiva no meu estado ou na federação, e depois eu tenho que levar para uma votação entre os deputados para depois ir para uma votação no Senado para depois ser aprovado ou não pelo presidente. Então, assim, a gente vive níveis, né? Então, ninguém faz nada sozinho. A pessoa em quem você vai votar, você tem que observar se é uma pessoa que é capaz de um diálogo, você sabe conversar, porque independente do partido que eu tenha, se é um partido mais voltado para a direita ou um partido mais voltado para a esquerda, né, com questões econômicas, sociais, essa pessoa tem que saber dialogar, porque não é só ele que vai governar, né? Então você tem que ser uma pessoa que saiba dialogar com os extremos, né? Que saiba dialogar com o lado oposto, que saiba entender que às vezes vai ter que abrir mão de alguma decisão por um bem coletivo ou por um bem partidário, né? Então é importante a gente observar essas coisas e não acreditar em qualquer tipo de promessa, sabe? Tipo, eu sou enfermeiro e vou votar a favor do piso salarial do enfermeiro. Tá bom, a pessoa vai votar, ela vai propor. Agora, se a pessoa falar assim, porque eu vou aumentar o piso salarial do enfermeiro. Não, a pessoa não vai. Né? Um deputado, um senador não tem esse poder. Né? Então a gente tem que cuidar muito também as palavras que as pessoas usam, né? Quando forem propor, ouvir as propostas, né? Para ver se a pessoa tem noção do que ela está fazendo. Porque, infelizmente, existem pessoas que não têm a menor noção do que vão fazer e só vão ser fantoches, né, da mão de algumas pessoas. E é importante a gente ressaltar, né, Aline, antes do coisa, que a democracia brasileira, né, o poder brasileiro, ele é dividido é tripartite, como a gente fala, né, dividido em 3 poderes: é o executivo, o legislativo e o judiciário. Né? A gente vai votar mais para o poder executivo e legislativo, né? E são cargos completamente diferentes, e dentro desses 3 poderes que regem o país, o presidente é um desses representantes. Ele não é o representante do país. Ele tem um poder dentro da casa do executivo.
né? Mas a gente ainda precisa do aval do Legislativo e do Judiciário para a gente implantar algum tipo de lei. Então, por isso que é importante a gente ter um equilíbrio entre esses três poderes para que haja diálogo e, de novo, a gente consiga estabelecer essas políticas públicas, como o aumento do piso salarial, a jornada de trabalho, né, a qualidade de vida, qual é o caminho qual lei que embasa o movimento do Ministério da Saúde para tomar certo tipo de decisão sobre a saúde da população, né? E a gente precisa de um diálogo entre esses três poderes, né? E aí agora a gente pode falar sobre os cargos, né, Aline? Que a gente vai votar agora. Bom, a gente tem 5 cargos, né? São 5 cargos. O primeiro é o deputado estadual. A gente vai começar de deputados até o presidente, tá? O deputado estadual, ele é um vereador a nível estadual. Então, ele propõe leis, né, no âmbito do estado. E ele também tem um papel muito importante, que é de fiscalizar o governador. Então, ele quem vai ver se o governador está fazendo uma distribuição igualitária das verbas públicas, se está faltando alguma coisa do âmbito estadual, por exemplo, como medicamentos, né? Por exemplo, se os funcionários do Estado estão recebendo seus salários, né, de maneira correta. As questões regionais também, se a minha região está passando por uma enchente, né? O deputado estadual tem, se ouvindo o ideal, né, que tenha representante daquela região específica, para que ele saiba qual é a necessidade da minha região para eu brigar a nível estadual, porque o governo tome conta daquela região que está precisando mais. Atualmente a gente teve mais de 1.500, né, candidaturas para governo do estado. São muitas pessoas, né? São vários. Em São Paulo, acho que são mais de 50 deputados, né? Se eu não me engano. Eu não cheguei a pesquisar, mas tem um número alto. São Paulo é um estado muito grande. Então tem um número alto de deputados que vão assumir os cargos. Geralmente, tá? No geral, as pessoas votam em deputados da região, assim, né? Porque essa pessoa vai ter um olhar mais voltado para aquela região que ela nasceu, que ela representa, né? Mas, no geral, o deputado ele representa todo o estado. Por exemplo, eu moro em São Paulo, eu vou votar numa pessoa que vai representar o estado de São Paulo no geral, não só a região que eu moro. E o Diego mora em Minas, então ele vai votar numa pessoa que vai representar o estado de Minas Gerais, né? Dentro com o governador de Minas. Depois a gente tem um deputado federal. O deputado federal ele faz isso que o deputado estadual faz, só que no âmbito de todo o país, o âmbito da federação. E ele vai fiscalizar o presidente. Ele vai ver para onde está indo as verbas, ele vai ver se está sendo feitas as coisas, como é que está sendo essa distribuição, a questão de lei, se ele está aprovando, se ele não está aprovando, então por que você não aprovou tal lei que a gente propôs, o que está acontecendo, né? Propõe CPIs. Quem propõe CPIs são os deputados federais, né? Então, são escalas de poder, né? Deixa eu ver. E o deputado federal também, ele pode propor medidas provisórias, como, por exemplo, as PECs. Tá? Então, ele também pode. O estadual ele não tem esse poder, mas o federal ele tem. A ideia desses representantes é a representação da população, né? Quando você elege o deputado federal, você está dizendo que aquela pessoa que você elegeu representa as suas ideias perante os cargos nacionais. Então, se você fosse deputado, qual é a visão que você teria? É essa pessoa que você tem que analisar e votar, porque é ela que vai tomar as decisões por ti lá em cima. E é importante a gente dizer que é uma coisa, esses são cargos, gente, administrativos. A pessoa tem que entender de lei, a pessoa tem que entender de finanças, ela tem que entender de economia, ela tem que entender de saúde. Por quê? Porque ela vai criar leis, ela vai propor regras, ela vai fiscalizar. Então, se é uma pessoa que não faz a menor noção do que é economia, ou o que é distribuição de renda, por que eu vou colocar essa pessoa lá, se ela não tem esse mínimo desse conhecimento? Que trabalho que ela vai fazer se ela não conhece, se ela não sabe? Isso é muito importante. A gente votar em pessoas que tenham capacidades para atuar
naquilo que elas estão propondo. É óbvio que ninguém domina de tudo, mas o mínimo conhecimento de um pouco de cada coisa a pessoa tem que ter. Então eu não tenho que saber todo o sistema de saúde, mas eu preciso saber o mínimo como é que funciona. Porque senão, como é que eu vou conseguir aprovar e não aprovar projetos de leis? Exatamente. E como funciona dentro do meu estado, principalmente, né? Da onde eu venho, como é que funciona aquele processo, né? A gente estava falando sobre aumento do piso salarial da enfermagem, né? Um deputado vai lá, fala, eu vou conseguir o coisa, aí faz um projeto de lei, mas ele não está previsto dentro, e foi por isso, inclusive, que o judiciário vetou, né? Ainda precisa ser uma construção, uma briga que já está aí há anos, né? Mas então, eu construo uma lei, mas eu preciso falar assim, onde ela se encaixa, da onde eu vou tirar o dinheiro para isso, da onde eu vou tirar o investimento para que essa lei entre em vigor e eu consiga aprová-la, né? Se eu não consigo, se eu não tenho noção de como o dinheiro público é usado, de como eu posso conseguir, onde eu posso conseguir de maneira ética esse dinheiro, não adianta eu fazer e colocar lá 10 mil projetos de lei se eu não tenho embasamento pelo qual aquela lei precisa ser aprovada. Então, sim, como a Aline falou, né, ninguém domina tudo, mas por isso que a gente tem os cargos de assessores. Os assessores e secretários dos deputados vão ajudar eles a construírem as políticas públicas, né? Então tem que ser uma pessoa que agrega, tem que ser uma pessoa que tem articulação política, inclusive de como que eu vou negociar para que esse processo seja aprovado, onde eu vou tirar dinheiro para poder, com quem que eu tenho que negociar para entender da onde o dinheiro pode sair, né? E, de novo, a argumentação política. Eu vou lá na frente, eu vou ter que vender o meu peixe para a população, para aqueles outros deputados, para que eles aprovem a minha lei, né? Então, é uma pessoa que precisa de articulação mental, psicológica e ter uma preparação embasada para poder fazer política. Bom, a gente tem o senador, né, que ele integra as comissões do Senado, tá, nacional, então também, mais uma vez, é âmbito do país todo. A gente elege um senador a cada estado, né, um senador por estado. Não lembro o número, vou até pesquisar aqui, pode ir falando. Não, desculpa, é um governador por estado, um senador no geral. Desculpa, gente, falei errado, confundi. É um governador por estado e um senador. E tem o papel de debater problemas relacionados ao país, tá? Ele propõe também leis e emendas, e ele também inclui a função fiscalizadora também. Então, o senador ele vai fiscalizar, né, os serviços públicos do âmbito nacional. Então, o senador ele vai não só do poder executivo presidente, ele vai fiscalizar de tudo. Então, o senador ele pode fiscalizar até as questões municipais, né? Dificilmente se atravessa, mas ele tem esse poder de fiscalizar um todo, tá? O governador ele é responsável pela gestão dos estados. Então, ele vai ser tipo como se fosse um mini presidente do estado, né? E é importante a gente ressaltar que o governador ele tem poder sobre o estado. Então, ele pode ir contra representações federais. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Então, o presidente ia lá, sancionava uma lei ou barrava alguma coisa, o vereador ia lá e, pum, não vai fazer, vamos fazer cada estado. Então, durante a pandemia, a gente viveu meio que num momento, né? As pessoas não se deram por conta, mas no futuro historiadores irão dizer, a gente viveu num momento de estadual, a gente meio que viveu sem presidente. Porque as coisas que ele falava, os governadores não cumpriam, porque entendiam que aquilo ali era melhor para o Estado. Tá? E o governador ele tem esse poder de gerir o Estado. Tá? Então, durante a pandemia, isso aconteceu muito, principalmente com relação à saúde pública, né? De pode usar máscara, não pode usar máscara. Então, a gente viu isso no âmbito regional de todos os estados. Né? Os senadores meio que, inclusive, teve, se eu não me engano, no estado do Ceará, o governador de lá, ele conseguiu verba para combater o Covid no estado, né? De fora do país,
porque não estava vindo verba federal. Né? Então, assim, o governador ele tem esse poder. Tá? Ele domina o... Domina não, né? Uma palavra forte. Mas ele consegue ter uma palavra a mais do que o presidente quando é relacionado ao estado em que ele rege. Tá? Aline, só uma curiosidade antes de passar para o próximo, né? Para senador, né, eu peguei aqui, são de 2 a 3 por estado. O Distrito Federal, por exemplo, tem 3. E o senador, ele é o único cargo legislativo que tem um mandato de 8 anos. Então, por isso que a gente não vota, não tem tantos senadores. Porque o senador, quando a gente vota, ele não fica os 4 anos, né, como o presidente, como o governador. Ele fica 8 anos. Então, é um cargo de peso, é um cargo muito importante para se estabelecer, porque aquela pessoa vai ficar representando o Estado por quase 10 anos. Né? Sim. Então, é muito importante aí a escolha do senador. E depois a gente tem presidente, que é todas as atribuições do governador, só que numa função nacional. Nacional, né? Tipo, de toda a federação, todo o país, território nacional Brasil. E é a pessoa que vai fazer contratos, né, dentro e fora do país, que vai cuidar da questão econômica. Então, o papel principal do presidente é fazer funcionar a economia. Tá? Ele quem vai viajar, ele quem vai representar o país em eventos fora, tanto dentro. Então, o presidente do país, ele não é só um símbolo. Tá? O presidente do país, ele tem o poder, sim, de vetar leis, mas o presidente, ele não cria leis. Né? Ele pode usar a influência para que senadores, deputados criem leis que ele gostaria que fossem. Mas, no geral, ele só aprova, ele não cria. Né? Então, o presidente é quem vai fazer a distribuição, né, da verba pública, ele quem vai dizer que esse dinheiro vai para tal lugar, esse dinheiro vai para tal. Eu estou vendo que aqui, por exemplo, na economia está faltando dinheiro para tal coisa. Eu posso tirar, sei lá, do imposto de uma população que tem muito mais dinheiro do que as outras, aumentar um imposto, sei lá, sobre grandes fortunas, para poder distribuir esse dinheiro para as pessoas menos favorecidas. Né? Então, é o presidente quem pode fazer isso, articular isso num nível, né, claro, federal, né, de uma nação. A Aline tá colocando, né, o presidente não pode criar uma lei sozinho, né? Ele tem as medidas provisórias, ele tem os decretos dele, mas todas as medidas provisórias, assim como de qualquer deputado federal, precisam da aprovação do Senado e da Câmara, né, para ser imposta. Né? Então, por mais que o presidente, o presidente um candidato de presidente falando que vai acabar com o aborto. Não é competência dele falar sobre isso. Né? Porque isso não é sobre políticas públicas. Tem os ministros para fazer isso, tem os deputados federais para fazer isso. Né? A atribuição dele é como é que eu vou gerir isso tudo. Né? Como é que eu faço para que isso não impacte diretamente na população, economicamente, socialmente falando. Né? E como que eu vou fazer para que isso tem uma articulação, pode propor certos tipos por influência de algumas articulações políticas daquilo que ele está fazendo, mas promulgar e dizer a partir de agora é isso, ele tem que passar pelo veto de outros poderes, dos outros 2 poderes, né, para conseguir impor e colocar uma coisa. E isso que a gente vive num regime democrático, né, um regime autoritário, como a gente já viveu num processo histórico. Antes era imposto, né? A gente tem o AI-5, aí tem outras coisas que era uma imposição do presidente, ele tinha o poder total para decidir como a população ia agir dali para frente. Então é muito importante a gente entender esse processo democrático. Né? O presidente não tem o poder absoluto sobre a nação. Ele é só mais um membro de um dos 3 poderes. Né? E, de novo, né, a articulação internacional, hoje em dia, é a principal função do presidente. A gente vê presidentes, o Fernando Henrique até ganhou uma época o nome de Viajandando Henrique Cardoso, né, porque ele ficava viajando para o mundo inteiro. Porque a articulação política da política internacional é de representatividade do presidente. Né? Ele é que vai levar a cultura brasileira lá para fora e fazer as articulações. Por que a França tem que investir no Brasil? Por que a China tem que comprar do Brasil? Né? Então, o presidente é a cara do mundo, é o nosso garoto propaganda ou a garota propaganda lá fora. Né?
E aí é muito importante a gente saber de uma pessoa que tem articulação, que tem pensamento e, de novo, uma visão estratégica para dentro do país, para saber aonde ele vai buscar os novos mercados, as novas alianças, né? E, claro, né, a gente vê o presidente na ONU, o presidente indo em países negociar guerra, né? Por que o Brasil vai lá para não sei onde para negociar uma guerra ou investir uma coisa em outro país? Né? É uma forma de fechar um contrato, de fazer uma aliança com aquela população naquele momento para trazer isso em forma de benefícios para o país. É muito importante que a gente foque nesse aspecto. Então, todos os candidatos, né, que estão aí nas vagas, desde deputados a presidente, tem sites, tem páginas sociais onde eles exploram as plataformas políticas, as propostas de governo. Então é importante que nosso papel enquanto cidadãos, né, do país, dos estados, olhemos essas propostas, analisamos se está dentro daquilo que esse cargo consegue ou não fazer, né, as alianças que essa pessoa pretende fazer, se existe, se essa pessoa ela tem competência para assumir o cargo que ela está se propondo, né, se ela tem uma boa fala, se ela é uma pessoa que dialoga bem, né, e não propor coisas absurdas, né. O papel do executivo, ele é justamente isso, ele é administrativo, né? Então a gente tem que ter isso em mente, ele não é moral, ele não é nada disso, ele é administrativo, é uma pessoa que vai propor leis, que vai criar leis e que vai ver e vai fiscalizar os serviços, né? Então é importante a gente escolher bem os nossos candidatos, que essas pautas, né, sejam parelhas com aquilo que a gente acredita que seria um bem comum, não só um bem para mim, mas um bem para uma população no geral, né? Que a forma que essa pessoa ela vai gerir a economia, se você entende que vai ser bom ou não, como ela vai gerir a saúde, se vai ser bom ou não, que essas propostas sejam embasadas. Então é sempre bom, antes de votar, fazer uma pesquisa, né, entrar no site das pessoas que você pretende votar e ver essas propostas, né? Então, o nosso papel como cidadão e que faz parte dessas políticas, né, e que usa dessas políticas e vive através dessas políticas, pesquise e também fiscalize esses serviços, porque não é porque essas pessoas estão lá representando a gente que elas podem fazer o que elas querem. Então eu, enquanto cidadão, Exatamente. também posso denunciar se eu souber de uma coisa errada, eu posso cobrar um serviço. Então nós, enquanto cidadãos, também temos poderes. Isso fica muito claro. Eu posso fazer uma nota, eu posso fazer um repúdio, eu posso solicitar alguma coisa. Então o nosso papel como cidadão, também na esfera política, é importante, como fiscalizador desses serviços. Exatamente. E a população, não sei como é que está a lei agora, mas com o número certo de assinaturas da população brasileira, a gente consegue instituir uma lei. Eu acho que, não sei, a gente tem uma porcentagem em relação à população. Uma vez colhidas essas assinaturas, a gente tem aquilo é aprovado como força de lei. A população exigiu que isso fosse acontecer. Né? A gente não quer, por exemplo, sei lá, que os pontos de ônibus não sejam mais de vidro. Né? E aí a população brasileira se une para fazer um abaixo-assinado falando que não quer mais que os pontos de ônibus sejam feitos de material de vidro. A gente consegue promulgar e aí o país inteiro tem que seguir em relação àquilo. Nós temos esse poder. Né? E aí entra também a nossa responsabilidade enquanto cidadãos de fiscalizar quem está mais próximo da política do nosso, da central governamental do país, né, os deputados federais, nos estados, na capital do estado, deputados estaduais, do mesmo jeito que a gente fiscaliza os vereadores na nossa cidade. Né? Esses são os nossos representantes. Então isso é importante, que é impossível hoje, né, termos responsabilidades e nos chamarmos de apolíticos. Né? Quando você não corta a fila e acha justo que entrou na fila que está na sua frente, dizer isso é política. Né? Isso estou dando a visibilidade, estou fazendo aquilo que é o certo de se fazer.
Esse processo já é político, né? E uma coisa que a gente precisa ressaltar, né, é a importância da representação. Né? Eles são representantes políticos do nosso processo, mas eles também são representantes da nossa visão de mundo. Né? E aí é importante a gente eleger deputadas mulheres, deputados LGBTs, deputados negros, né? Pessoas que entendem a diversidade da população brasileira e, na hora de uma fala, conseguir englobar aquele grupo, aquela minoria ou aquela necessidade de uma forma de que ele sabe exatamente do que ele está dizendo. Então, os nossos representantes, literalmente, têm que representar a nossa população lá. Né? E aí é importante você se ver dentro do seu candidato, do seu político, né? No qual você está votando e tentando eleger. Bom, acho que é isso, Diego. Acho que essa é a principal fala. É óbvio que enquanto profissionais da psicologia a gente traz mais, né, a questão da psico, mas assim, acho que de certa forma todas as profissões, né, são políticas, porque somos seres políticos. A maioria das profissões tem um código de ética que legisla, né, e controla algumas ações. Então, acho que essa live foi mais para a questão de conscientização, né, de falar sobre a importância do momento atual que a gente está vivendo no país e que todos possam pesquisar aí quem deseja votar, analisar para si, civilizadamente, né, dentro da esfera civil, quais são os melhores candidatos. Perfeito. Exatamente, não tem mais nada a acrescentar, né? Por favor, não vá votar esse final de semana. É muito importante a participação popular em relação à votação, né? Ali a gente fala é só mais um voto, mas é com esse voto que você vai demonstrar qual é a sua intenção para o país, né? Qual é a sua intenção ao eleger X ou Y representante, né? Então, não é só a questão da polarização política. A gente não está falando aqui sobre partido, a gente está falando, assim, sobre a ideia de quem é o legislador. Por quem você gostaria, quem é que você gostaria que cuidasse da sua vida, né? Porque todas as decisões que eles tomarem lá em cima vão influenciar diretamente a sua família, a sua vida, o seu animal de estimação, né? O que você tem acesso e o que você não tem acesso. Né? Então, é muito importante ter consciência sobre isso. E se você está em dúvida, né, sobre seu candidato, qual é o posicionamento dele, existem diversos sites de transparência na internet que falam no projeto de lei tal, como é que esse candidato votou, no projeto de lei tal, o que ele fez, qual é a proposta que esse candidato já levou. Ele é o primeiro candidato, então pesquise a biografia do seu candidato para ver se ele realmente representa aquilo que você espera no político, né, e da sua visão de vida sobre aquilo. Bom, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre algum conteúdo, sobre a psicologia, né? O papel político da psicologia? Andréia. Oi, Ideia. Saudades. Olá, Andréia. Ideia maravilhosa. Mas é sobre o nosso papel hoje, né? Domingo, na verdade, né? Nosso papel domingo. E o quanto que o nosso voto ele vai fazer diferença, né, para a sociedade. E que não só votar, né? Porque o ser cidadão vai além da votação. O ser cidadão ele vai no nosso dia a dia, o quanto que a gente é ativo dentro das coisas que acontecem no nosso bairro, que acontecem na nossa UBS, de saber aquilo que eu posso fazer ou não posso fazer para melhorar um serviço que eu faço uso ou que as pessoas do meu bairro, da minha cidade fazem uso também. Então, se politizar é ter consciência do papel que a gente tem no mundo. Esse é o principal, tá? Nosso papel no mundo ele é importante. Perfeito. Bom, obrigado a todo mundo que está aqui presente. Se você está assistindo essa live neste momento, se interessou e está assistindo a live depois, né? Aqui a gente, no Eu em Mim, a gente tem o link das nossas páginas individuais, né? Siga, comente, curta lá os nossos posts e
A gente está sempre aberto para discutir ou para conversar. Se quiser propor coisas para a gente trazer para as próximas lives também, o nosso direct está ali aberto para todo mundo, né? E a gente agradece a presença aí nessa sexta-feira para todo mundo e votem conscientes.